Dizem que a gente não deve se despedir dessa vida sem antes ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E essas três mulheres poderosíssimas, bem aqui do meu lado, imortalizaram a existência delas aqui na Terra em palavras, digamos assim. Então apresento a vocês as professoras Alex Leila, Ângela Vilma e a jornalista Caroline Assis. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Chegue Mais. Obrigada. Elas acabaram de lançar um livro. Essa aqui está mergulhando agora nesse mundo literário e essas aqui já conhecem um pouco desse universo, muito desse universo. Meninas, por que a literatura? Por que livros? Antes de mais nada. Eu comecei a escrever pelo prazer de ler. E desde criança, desde que eu fui alfabetizada, eu tinha uma paixão por leitura. E aqueles livros que as crianças leem, né? A Sereiazinha, Gato de Botas. E eu tinha o hábito de pegar essas histórias e reescrevê-las, mudando algumas coisas que eu não gostava. E aí, um belo dia, uma professora minha disse: não fique reescrevendo a história para mudar só aquilo que você, com a qual você não concorda. Comece logo do que você não gosta, comece do que é diferente, do que você quer mudar. E aí eu falei: mas eu posso fazer isso? Ela disse: pode, todos os escritores começaram assim. Eu nunca gostei, nunca dei certo brincar com baleada, essas coisas com esporte, nunca dei certo com esporte. E aí os meninos iam brincar no recreio e eu ia pra biblioteca. Eu ficava sozinha na biblioteca, lendo. E foi desse tempo que eu comecei sempre a ler Câmara Cascudo, né? Eu lia no Câmara Cascudo, gostava muito, levava pra casa, minha irmã trocava os livros de outra escola que eu estudava. Sou do interior também, sou de Andaraí, não tinha biblioteca, ou não tinha livraria, mas tinha biblioteca da escola, onde eu ficava lendo. E aí, quando eu tinha 12 anos, a professora de português pediu que nós escrevêssemos um poema a partir de um texto em prosa. E quando eu escrevi o poema, ela adorou, gostou muito do poema e saiu mostrando em todas as salas do colégio. Isso para uma menina de 12 anos foi um incentivo e tanto, né? Obviamente, o texto que eu escrevi não era essa coisa toda. E Carol, gente, Carol é nossa produtora do Chegue Mais, além de ser jornalista, claro, diferentona pra frentex. Adoro, é a cara desse programa, viu? Carol, como foi que surgiu esse gosto pela literatura? A minha história também é um pouco parecida com a delas. Eu sempre fui uma leitora voraz, assim, lia muito. Enquanto meus colegas estavam na rua brincando, jogando amarelinha, brincando de elástico, o famoso Ono 1, eu estava em casa lendo, estava na sala com um livrinho. E aí, eu fui uma criança solitária, embora tivesse assim, muitos coleguinhas ao redor, mas eu, por ter esse hábito da leitura, eu não tinha um diálogo muito frequente com os outros colegas, porque eles não tinham o mesmo hábito que o meu. Meu avô fazia jogo do bicho, e eles tinham, antigamente, o jogo do bicho era feito em pulis, né? Uns bloquinhos assim que se anotavam os números. E eu costumava roubar aqueles bloquinhos de meu avô e recortava os livros didáticos que tinham sido dos anos anteriores, pegava os bonequinhos, ia montando as minhas histórias ali nas pulis, ia passando a página, ia criando. Então, assim, eu comecei a escrever a partir desse momento, né? O interessante, meninas, é que eu percebi em cada uma da declaração de vocês é que o incentivo à leitura, de alguma maneira, está inserida na história de cada uma. Isso é importantíssimo para o jovem de hoje em dia, não é? Para ele ter esse gosto pela leitura, não que seja depois um escritor, mas a gente precisa ler para poder conhecer o mundo, né? A gente sai daqui para ver outras realidades através do livro. Eu acho que essas pessoas, elas talvez façam isso espontaneamente, mas elas modificam a vida das pessoas, né? E elas precisam saber o quanto elas foram importantes. É um estímulo e muitas vezes elas abrem portas mesmo, né? A Alex está lançando agora Não se vai sozinho ao paraíso, que é um tema muito sugestivo, verdade sobre a origem da existência humana, uma coisa muito... Nada simples, como o Vilma falou, bem complexo. Como é que é isso? Não se vai sozinho ao paraíso, na verdade é o primeiro romance de uma série de 3 romances. São amigos que vão se conhecendo, vão formando laços afetivos, alguns se casam. É um grupo de pessoas que eu chamo de buscadores. São pessoas que buscam
conhecimentos mais profundos, não se contentam, como a Ângela falou, com o aparente das coisas, né? A maior parte das histórias se passam em cidades do interior da Bahia. Bom Jesus da Lapa, Vitória da Conquista, tem Ilhéus, tem Itabuna, tem muitas cidades, Brumado, e eu achei pouco e inventei uma, que fica entre Canavieiras e Ibicaraí. Qual é? Essa cidade inventada se chama Nossa Senhora das Entranhas. Poxa, É onde está esse livro que a gente criou, que se chama o Livro Real. Real com R maiúsculo. Alguns conseguem ler o livro real, outros não. E esse processo de que alguns são selecionados e outros não, é também uma das questões do livro, né? Como você sabe que você está preparado para um determinado tipo de conhecimento? Ângela Vilma, A Solidão Mais Funda. Olha que nome forte. E eu vi na sinopse que é uma homenagem a outros poetas, a sua admiração a outros escritores. Isso. Então, como é que é isso? na verdade eu compus o livro todo no Facebook, né? E homenageando poetas já consagrados, poetas contemporâneos que eu gosto. E saía sempre por dia. Tava saindo por dia e as pessoas esperando sempre, né? Os poemas. Então tava parecendo um folhetim. E o primeiro poema que eu fiz, porque os poetas que eu mais gosto, os dois que eu mais gosto, indiscutivelmente, são Cecília Meirelles e Manuel Bandeira, que foram dois poetas de minha formação mesmo. E o poema de Cecília, que a homenagem a Cecília, tem o verso da Solidão Mais Funda, né? Mas eu procurei o título, não achava o título. Aí eu pedi ajuda a um amigo, Carlos Barbosa, que é bom em título. Muito bom em título. Ele é muito bom em título. Aí ele foi fazer uma revisão do livro e falou, pelo amor de Deus, me acha um título aí. E aí ele achou no verso, né, Solidão Mais Funda, e que, na verdade, tem a ver com o livro todo, porque eu falo de solidão. Olha, Carol, gente, tá lançando o livro das palavras malditas, né? Achei interessante que na sinopse tem dizendo que ele está a serviço do prazer feminino. E é claro que os relatos das mulheres, as experiências que ela ouviu e ainda ouve, serviram de inspiração para sua obra. Então, conte pra gente. O livro das palavras malditas, eu reuni uma série de pequenos poemas que eu fiz durante períodos diversos de minha vida. Esses poemas nasceram dessa observação da vida alheia. Eu gosto da vida dos outros. É assim, declaradamente, eu gosto da vida dos outros. Então, eu gosto de ouvir, eu gosto de escutar histórias de amor, decepções amorosas, eu gosto de ouvir os problemas familiares, eu gosto de dar conselho. Eu me meto, viu, gente? Se der espaço, eu entro. Então, eu fiz um poema que foi o que deu a chave para o título, que critica um pouco essa educação religiosa que as mulheres recebem. É uma reflexão sobre isso. E eu comentei com um amigo meu, é um poema simples, o nome é Deus, e ele fala assim, escreveu para mim um livro cheio de equívocos. Então, quando eu falei para uma amiga esse pequeno poema, ela, Maria, isso é um poema maldito. E eu fiquei na dúvida, maldito porque eu não disse corretamente ou maldito porque está amaldiçoado? Porque estou falando sobre Deus, né? Sobre a Bíblia, esse livro que foi escrito por ordem divina. Porque você vai interpretar. É o seu repertório cultural, são as suas emoções, aquilo que você já viveu, quem vai contextualizar para você o que eu quis dizer. Meninas, vocês arrasam. É inspiração para mim, que sou uma jornalista, não é? Estou aprendendo também ainda, né? Começando ainda, de fato, são os primeiros passos. Quem está em casa também, mulheres e homens, com certeza aprenderam muito hoje. E eu queria saber se vocês queriam ainda passar alguma mensagem para quem está em casa, para algum telespectador, para nossos telespectadores, mulheres e homens. Nosso programa tem muito assunto feminino, mas tem muitos homens também que gostam do que a gente está falando aqui agora. Eu quero agradecer o espaço para a literatura, que é tão, né, escasso na TV. Aliás, é escasso no mundo, né?
as pessoas têm uma visão de literatura de algo assim, macambúzio, difícil, Elitista, que é elitista, que a pessoa vai se isolar do mundo. O momento de entrar nesse universo normalmente costuma levar a gente a uma introspecção, mas eu acho que é uma introspecção paradoxal, porque ao mesmo tempo que você está na introspecção, você está conhecendo uma multiplicidade de pessoas. Eu gostei muito, né, do convite, adorei estar aqui com vocês. Foi uma tarde assim muito boa, está sendo uma tarde muito boa. Eu queria ler um poeminha, né, se fosse possível. Claro, fique à vontade, arrasou. Era nossa vizinha, a menina, que tinha amarelão. Uma doença estranha que empalidecia a aura e o corpo, as mãos. A menina bandeira não dispunha de anjo da guarda. E o pai, por mais que tentasse, não sabia construir asas de porte, como só os anjos possuem. Nunca me esqueci, Manuel, daquela menina que não brincava com a gente na calçada e que ficava olhando lá da sua sala o que era a infância. Não sei mais do seu destino, deve ter morrido, toda amarela, como os ipês na primavera. Que lindo. Lindo. Obrigada. Eu queria destacar um aspecto aqui que nos une. Somos as três do interior da Bahia. Bom Jesus da Lapa, Andaraí e Valença. E a editora que está nos lançando é uma editora que também fica no interior, que é a Mondrongo, em Itabuna. Então, assim, É uma coincidência. é uma editora jovem, 5 anos agora, mas que tem apostado na literatura, né? Então, assim, eu acho que é bacana a gente reforçar isso, porque é tão difícil publicar, né? Então, quando você encontra uma editora que te abraça, que te coloca para o mundo, é importante a gente divulgar. Meninas, vocês estão demais, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada. E mais sucesso pela frente. Obrigada. Viu? Isso aí, gente. Chegue mais. Beijo.